Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Se você usa a Bíblia de papel, quero só lhe lembrar que Oséias é o primeiro dos chamados profetas menores. Fica logo depois do livro de Daniel. Você vai lá nos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Aí logo em seguida vem o livro do profeta Oséias. Hoje nós vamos ler Oséias, o capítulo 1 e o primeiro versículo do capítulo 2. Todos acharam? Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lohuama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei a vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a seus irmãos meu povo, e as suas irmãs minhas amadas. Estamos começando hoje a nossa série no livro do profeta Oséias, a nossa série O Amor que Não Desiste. E o título do episódio de hoje é Amor Gracioso. Queria pedir a você humildemente que feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, tem misericórdia de mim, Senhor. Me reveste com teu Espírito e que eu seja uma voz profética nessa manhã para o teu povo. Prepara o coração de todos para ouvir tua palavra, entender tua palavra, amar a tua palavra e obedecer a tua palavra, Pai. Nós precisamos aprender e esse livro tem muito que nos ensinar. Então fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu era no início do meu ministério, eu era pastor de jovens, mas eu estava pregando num domingo, e nesse domingo eu percebi que o culto inteiro tinha um homem, um visitante, ele não era da igreja, e ele estava chorando, ele chorou o culto inteiro, e a gente que está aqui vê isso, né? E aí quando terminou o culto, eu ia procurá-lo para dar um abraço nele, só que aí ele veio me procurar, e aí disse: pastor, você tem 10 minutos para conversar comigo? Eu disse: tenho. E nós fomos ao gabinete. E lá aquele homem, chorando muito, começou a me contar a vida dele. Disse: pastor, eu trabalho no ramo do petróleo, trabalho embarcado, passo dias fora de casa. Quando eu cheguei agora em casa, depois de 30 dias que eu passei embarcado, eu vi umas malas na sala. E eu perguntei à minha esposa: que malas são essas? E ela disse: essas malas são para você, eu coloquei suas roupas aí dentro, eu quero que você vá embora. E eu perguntei a ela: mas o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? E ela disse: não, você não fez nada. Eu quero que você vá embora.
mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? E ela disse, meu amigo, entenda, não foi por motivo nenhum, simplesmente eu não quero mais você, eu não amo mais você. Queridos, isso é mais comum do que você possa imaginar. Existe muito disso, as pessoas dizem que amam umas às outras, fazem juras de amor, mas quando acontecem determinadas circunstâncias, parece que esse amor não resiste à prova das dificuldades. E aí, passando por determinadas situações, aquele amor vai esfriando, aquele amor vai desanimando, até que aquele amor morre. E a pessoa esquece tudo que prometeu, tudo que disse um dia, e simplesmente parte para outra. Deus não é assim. Deus ama, e o seu amor jamais acaba. Deus nunca desiste, e mesmo em meio aos nossos pecados, ainda assim Ele não deixa de amar o seu povo, e jamais desiste do seu povo. Essa é a mensagem do livro de Oséias. Oséias profetizou para o reino do norte, o reino de Israel do norte. E para a gente entender um pouco melhor a profecia, a gente precisa investir um tempinho para trabalhar o contexto histórico da profecia de Oséias, tá? Assim, e eu já quero passar um dever de casa para você. Atenção, anota aí. Você vai ler 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, tá? Não tem como entender a mensagem dos profetas sem estar antenado com os acontecimentos da monarquia de Israel, tá? Então você precisa ler esses 2 livros e também ler o livro do profeta Oséias, evidentemente, tá? Mas aí, como foi que essa nação surgiu? Se você já leu o Antigo Testamento, você sabe que as 12 tribos de Israel só se mantiveram unidas como uma nação única até Salomão. No tempo de Saul, de Davi e de Salomão, havia um único Israel. Mas quando Salomão morreu, você deve se lembrar que no final do reinado de Salomão, Salomão fez um monte de lambança, Salomão permitiu a idolatria em Israel, se envolveu pessoalmente com o paganismo, tudo influenciado pelas esposas estrangeiras, né, que ele trouxe e formou aquele harém dele. E aí o que acontece? Diante daquela situação de imoralidade de Salomão se envolvendo com os ídolos, Deus mandou um profeta falar com um homem, um nobre da sua corte, chamado Jeroboão. E aí eu não sei se você leu, você vai lembrar da narrativa. O profeta encontrou com Jeroboão na estrada, o profeta tirou a sua capa, rasgou a capa em 12 pedaços, pegou 10 pedaços dessa capa e entregou na mão de Jeroboão. E disse, olha, assim diz o Senhor, Deus vai te fazer rei sobre 10 tribos de Israel. E aí, resultado, Jeroboão fugiu por um tempo de Salomão, mas depois que Salomão morreu, e o filho dele, Roboão, assume o trono em Jerusalém, os líderes de 10 tribos situadas ao norte de Israel, chamam Jeroboão para ser o seu líder numa comitiva para conversar com o rei. O que eles queriam pedir ao rei? Que ele diminuísse a carga que Salomão tinha imposto sobre o povo. Você deve lembrar que, além da idolatria, Salomão aumentou tremendamente a carga tributária sobre o seu povo, forçou o povo a trabalhar, fazer trabalhos forçados para a coroa. Então, o que eles queriam pedir? Roboão, agora que seu pai morreu, cara, alivia, que está muito difícil de viver assim. E aí, você vai lembrar que quando aquela comitiva liderada por Jeroboão conversa com ele, ele diz, olha, daqui a 3 dias voltem aqui que eu tenho uma resposta para vocês. Aí a primeira coisa que ele faz, ele procura os antigos da corte para pedir conselhos. E aí os mais velhos vão e dão um bom conselho para ele. Diz, cara, sirva esse povo agora, porque se você servi-los agora, eles vão servir você para sempre. Alivie, o pedido deles é justo. Só que aí, quando terminou de conversar com os mais velhos, o que é que ele foi fazer? Foi conversar com a galera do futebol. Os amigos mais jovens dele, chegou lá, e aí, o que é que vocês acham que eu devo fazer? A galera, o quê? Sabe o que você vai dizer para eles? Você vai dizer, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai.
Então, se meu pai pesou, eu vou pesar muito mais. E aí, o que foi que aconteceu? Roboão se recusa a ouvir os mais velhos. Atenção, jovens. É bom ouvir os mais velhos, hein? Roboão se recusou a ouvir os mais velhos, ouviu seus colegas do colégio e fez aquilo. Quando ele toma aquela decisão, dá aquela palavra, aquelas 10 tribos decidem declarar independência, se unem como outra nação e fazem de Jeroboão o seu rei. Então, a partir daquele momento, não existe mais somente uma nação de Israel. Existem 2 reinos separados. O reino do norte, governado por Jeroboão, tendo como capital Samaria, passou a se chamar Israel. O reino do sul, tendo como rei Roboão e capital Jerusalém, passou a se chamar Judá. Era formado somente pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes, quando a gente lê os profetas trazendo a mensagem de Deus para Israel, ele não está falando para as 12 tribos. Ele está falando para aquele reino específico do norte. As 10 tribos do norte. Então é importante você saber disso. Então, resultado, formou-se esse novo reino, Israel do norte. Só que aí, o que Jeroboão começa a pensar? Porque o tempo foi passando, e a vida religiosa do povo era onde? Onde é que o povo de Israel cultuava? No templo. Onde eles ofereciam o sacrifício? No templo. Vinha para a festa da Páscoa? No templo. Aí ele pensou, rapaz, se esse pessoal ficar indo para Judá o tempo todo, para Jerusalém o tempo todo, eles vão terminar sendo fiéis a Roboão e eu vou perder meu reinado. Aí Jeroboão teve uma ideia brilhante. Mandou fazer 2 bezerros de ouro, mandou fazer um altar na parte sul, outro na parte norte lá do reinado dele, e disse, eis aí, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ordenou os sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, e mudou o dia da Páscoa. Somente isso, né? Somente isso, muito, muito, muito discreto. Queridos, a partir daquele momento, estava estabelecida uma nação, que desde a sua origem, tinha o seu caráter marcado pelo adultério espiritual. Uma nação que tinha uma aliança com um Deus, mas que traía aquela aliança constantemente adorando outros deuses. O tempo vai passando e as coisas só vão piorando, até que chega um casalzinho muito joinha, chamado de Acabe e Jezabel. Então, se você já leu o Antigo Testamento, o casal mais belezinha do Antigo Testamento, que já não bastava aquele sincretismo religioso, aquela pluralidade de deuses que haviam ali, eles tomam a decisão de desses deuses dizer qual é o maior dos deuses. E qual era o maior dos deuses para eles? Baal, o deus dos cananeus. Então, resultado, Deus não deixou de ser somente o único Deus, ele passou a ser o Deus mais fraco. Tinha um mais forte do que ele. E aí, queridos, essa nação se prostitui com esses deuses, trai o seu esposo, trai o Senhor. Deus envia profetas para chamar esse povo de volta à fidelidade. Elias profetiza no reino do norte, Amós profetiza no reino do norte, chamando o povo de volta à fidelidade, mas o povo continua nesse caminho de adultério. Até que chega o último dos profetas enviado para dar a última palavra de Deus antes que Israel seja destruído como nação pelos assírios. É justamente o profeta Oséias. Oséias vem nos 35 últimos anos aproximadamente de Israel do norte como ainda uma unidade federativa, como a nação estabelecida. E ele vai trazer uma mensagem. Qual é a mensagem de Oséias? Israel, vocês têm um marido. Vocês estão traindo o marido de vocês. Esse marido vai corrigir vocês. Vocês vão ser destruídos. Os assírios vão levar. Mas esse marido ama vocês. Esse marido não vai desistir de vocês. E um dia, esse marido vai reunir vocês de volta. Vai buscar vocês de volta e dizer, vocês são a minha esposa, venham para casa. Eu não deixei de amar vocês. É esse amor lindo que não desiste apesar de. É desse amor que Oséias fala.
esse amor que não desiste. Então eu lhe convido a prestar muita atenção, nós vamos ter muita coisa para aprender. Inevitavelmente vai ter várias questões relativas à história que não tem para onde correr, mas sem elas a gente não entende a intensidade do drama do que Deus está falando para a gente. Amém? Quer aprender sobre esse amor que não desiste? Amém? O que é que o texto de hoje vai ensinar para nós? Que Deus revela o amor gracioso por seu povo, em primeiro lugar, escolhendo-o apesar da sua natureza. Repita comigo, por favor. Deus revela o amor gracioso por seu povo, escolhendo-o apesar da sua natureza. Versos do 1 ao 3, acompanha a leitura. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Queridos, quando você lê os livros dos profetas, você vê que cada profeta foi chamado por Deus de um jeito, né? Por exemplo, quando Deus chamou Oséias, ele estava no templo, Deus deu a ele uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Oséias: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Já Jeremias não teve uma visão a princípio. Jeremias ouviu a voz do Senhor, dizendo: desde o ventre da tua mãe eu te separei como profeta às nações. Ele ainda quis contra-argumentar: mas eu não passo de uma criança. Mas o Senhor: negativo, vai lá. Ezequiel teve uma visão bem pitoresca. Deus deu a ele um livro para ele comer. Se você já leu, você vai se lembrar. E é interessante que na visão ele come o livro e sente o gosto do livro, né? Ele diz que o livro foi amargo na boca, mas depois doce como mel, né? E aí o que acontece? Deus diz para ele: esse livro é a minha palavra que eu estou colocando em você, para você proclamar. Jonas não teve muita visão, não teve muita coisa. Deus diz: vai lá para Nínive e dá minha mensagem e pronto. Então variou muito a maneira como Deus chamou os profetas. Algumas de forma mais simples, outras de forma mais exótica. Mas nada, na minha opinião, se compara ao chamado de Deus na vida de Oséias. O que é que estava acontecendo? Deus estava se sentindo como um marido traído. A nação estava se portando como uma mulher adúltera. Aí Deus manda o profeta procurar uma mulher com o perfil sexual que refletisse o perfil espiritual em que a nação se encontrava, e manda ele casar com essa mulher. A ideia de Deus era que o casamento do profeta seria uma dramatização, um espelho do que estava sendo o casamento de Deus com aquela nação. Um homem justo, que permanecia fiel à sua mulher adúltera e não desistia dela. Então, o profeta vai e obedece à ordem de Deus e procura uma mulher assim. E ele encontra uma mulher chamada Gomer. Você precisa entender algumas coisas. Gomer não era uma prostituta profissional, tá? Ela também não era uma mulher casada que traiu o marido. A palavra hebraica que é usada aqui, que é traduzida na NVI por adúltera, nas algumas outras versões, mulher de prostituições, não sei como está aí na sua Bíblia, mas a palavra hebraica, znonim, ela tem o sentido de fornicação. Aquele pecado sexual ilícito, aquela vida sexual ilícita de uma pessoa solteira, que pega um, pega outro, pega um, pega outro, enfim. Gomer era uma mulher de má fama na sua comunidade, e que fazia jus à reputação que tinha. Teve vários amantes, teve filhos com esses amantes, porque Deus disse que ele procurasse uma mulher assim, e que já tivesse filhos de prostituição, né? Filhos daquela vida promíscua. Teve filhos com esses amantes. E Deus manda aquele profeta casar com aquela mulher,
para que a relação daquele profeta com aquela mulher fosse um reflexo da relação de Deus com o seu povo. Ainda quer ser profeta? Não. Quem está querendo? Tem gente que gosta de glamourizar esse negócio de ser profeta, né? E aí, queridos, o que é que ia acontecer? As pessoas sabiam quem era aquela mulher. E quando elas olhassem para aquele casamento, elas iam ver um homem justo, amando uma esposa notoriamente vadia, mesmo sabendo que ela era assim. Querido, se tem uma coisa clara nas Escrituras, acerca do amor de Deus, é que o amor de Deus não é baseado no caráter da pessoa que Ele ama. Deus não escolheu Israel porque Israel era bom. Se você der uma olhada, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 7, que você vai abrir agora aí, meu filho, que já está na lista, por favor, sem demora, pei bufo. Deuteronômio, capítulo 7, nos versos 7 e 8, você vai ver Deus dizendo: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso Ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então, Deus está dizendo: vocês estão pensando que eu tirei vocês do Egito, que eu escolhi vocês, que eu separei vocês para mim, porque eu olhei para vocês e vi algo de fenomenal, extraordinário? Não. Vocês não tinham nada para me dar. Mas ainda assim, eu amei vocês. Eu fui fiel à promessa que fiz ao pai de vocês. Queridos, quando nós vemos isso, um Deus que olha para uma nação promíscua e ainda assim a quer, e ainda assim a ama, a gente tem que se perguntar: por que é que Deus casou com a gente? Por que é que Deus quis você? Sabe, às vezes quando você fica naquela, você não, né? Quando a menina, adolescente, o rapaz, né? O que é que você viu em mim, né? Para me querer, para namorar comigo, essas coisas todas, né? A vozinha ficou meio feia, né? Minha voz já é fina, e afinando então, deve ter saído uma desgraça nos ouvidos de vocês. Queridos, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós somos todos Gomer. Existe uma promiscuidade espiritual incrustada nos nossos corações. Nós temos o melhor esposo do mundo, mas muitas vezes ele não basta para a gente. Nosso coração se inclina para o pecado. A gente pensa no pecado. A gente flerta com o pecado. E algumas vezes a gente vai para a cama com o pecado. Mas você sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que Deus sabia que você já era assim. E mesmo assim Ele quis você. E continua querendo você. Deus conhece cada um dos seus pensamentos. Deus conhece aqueles desejos escondidos. Deus conhece cada pecado que você já cometeu, comete e cometerá. Mas ainda assim, é você mesmo que Ele quer como esposa. Ninguém no mundo inteiro jamais vai te amar desse jeito. Então ame seu esposo. Adore seu esposo, viva para esse esposo, sirva a esse esposo de todo o seu coração. Deus revela o amor gracioso para o seu povo, escolhendo-o apesar da sua natureza. Em segundo lugar, Deus revela seu amor gracioso para o seu povo, corrigindo-o por causa da sua infidelidade. Vamos dizer juntos esses dois tópicos, por gentileza? Deus revela o amor gracioso para o seu povo, primeiro. Segundo, acompanhe a leitura dos versos 4 ao 9, por favor.
Primeiro os versos 4 e 5. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Queridos, no texto nós vemos que o casamento de Oséias com Gomer produziu 3 filhos, né? Um filho, uma filha e depois outro filho, homem. E aí, qual era o projeto de Deus para a família de Oséias? Fazer da família de Oséias em si uma profecia. Só a família em si já era uma profecia. Dramatiza a profecia. E as palavras dele explicam aquilo que o povo já estava vendo, que já estava chamando a atenção do povo. Uma vez que Deus tinha esse projeto de fazer da família dele uma profecia, ele escolhe os nomes dos filhos dele. E cada nome do filho tinha algo a dizer sobre o que Deus faria com aquela nação, com aquela esposa adúltera, tá? Então, o que é que acontece? O primeiro filho, ele dá o nome de Jezreel. Por quê? O que foi que aconteceu? Para isso, a gente também tem que voltar um pouquinho na história, tá? Como eu já falei aqui, o período talvez mais dramático de depravação espiritual de Israel foi a época de Acabe e o legado que ele deixou na sua dinastia. O que acontece? Quando Jorão, o neto de Acabe, era o rei, Deus tomou a decisão de tirar o reinado dessa família. E aí Deus envia um profeta para um homem chamado Jeú. E aí aquele profeta, na verdade esse profeta, você já ouviu falar dele, foi o profeta Elias. E aí Elias vai e unge Jeú como rei. E aí resultado, uma vez que ele estava ungido por Deus, aprovado por Deus, ele vai à guerra para tomar o trono. E ele vai, mata Jorão e acaba com toda a descendência de Acabe, lá em 2 Reis, capítulo 10, verso 11, vai nos informar o lugar em que essa batalha aconteceu e que todo israelita tinha na mente, porque ele sabia que isso tinha acontecido e eu estou aqui falando, esperando que o texto seja aberto. Não está aí não? Eu dou sequência, 2 Reis 10, 11. Coitado de quem fica lá em cima, gente. Porque vixe. Uma vez, o pessoal que fazia a interpretação de Libras lá em Belém disse: pastor, toda vez que o intérprete sabe que é você o pregador, ele fica se tremendo. É fogo, né? Aí o que acontece? Olha o que o texto está dizendo. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe, aonde? Em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais, os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Então o vale de Jezreel, que era uma região lá da Palestina, se tornou um ponto que ficou marcado pela queda de uma dinastia e o começo de uma nova dinastia. Então, ali em Jezreel, a coroa de Acabe caiu. Quando eu digo a coroa de Acabe, eu estou falando dos seus descendentes, né? Então, o que Deus queria dizer para a nação, mandando Oséias botar o nome do filho de Jezreel? Ele estava dizendo para o povo: se preparem, Jezreel vai acontecer de novo. Esse rei que está aí vai cair. Essa dinastia será encerrada. Eu acabarei com Israel como uma unidade federativa. Basicamente, era isso que Deus estava dizendo. E aí, queridos, quando nós vamos olhar na história subsequente, nós vamos ver que isso acontece. Quando Oséias estava profetizando, o rei era Jeroboão II. Jeroboão II era o 4º descendente de Jeú. O que é que acontece? Pouco tempo depois dessa profecia, Jeroboão morre. Seu filho Zacarias assume o trono, mas não consegue reinar, porque com apenas 6 meses ele é assassinado, vítima de uma conspiração para tomar o reinado, por um homem chamado Salum, que foi o próximo rei, o rei usurpador, que assumiu o trono no lugar de Zacarias, que era o filho de Jeroboão. Então, em outras palavras, a dinastia de Jeroboão chegou ao fim. Jezreel aconteceu de novo. Era isso que o profeta estava anunciando, deu para entender? Só que aí, depois disso, ainda viriam coisas piores. Porque depois disso, Israel só começou a cair, só começou a declinar. Porque os reis que vieram depois, por exemplo, Salum,
que matou Zacarias com 6 meses de reinado e tomou o trono, foi assassinado com 1 mês de reinado. E outro tomou o trono, e os que vieram depois, todos foram de curta duração, e sempre assim, um matava o outro, tomava o trono, um matava o outro, tomava o trono, até que a Assíria chega e toma o trono de todo mundo e acaba com a brincadeira. Então, o resultado a nação entrou num declínio tremendo, e esse declínio culminaria no seu fim definitivo. E esse fim definitivo vai ser revelado com o nome dos 2 outros filhos de Oséias. O fim daquela nação, comunidade federativa. Olha o que é que ele vai dizer nos versos de número 6 a 9. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe considerei a vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Então, o que é que Deus estava dizendo ali? Será que Deus está dizendo: olha, eu estou quebrando para sempre a minha aliança com vocês, nunca mais vou amar vocês, nunca mais vou perdoar vocês, nunca mais vocês vão ser meu povo? Na verdade, não pode ser. Por que não pode ser? Porque nos versos seguintes ele vai dizer exatamente que vai chegar o tempo que eles vão ser povo de novo, que vão ser amada de novo. Então, para a gente entender essas palavras, a gente tem que entender em termos da linguagem pactual, da linguagem da aliança de Deus com Israel, lá no Egito. E aí, qual era essa aliança? Quais eram basicamente os termos da aliança? Você vai se lembrar, lá no Egito, os termos da aliança eram simples. Deus assume um compromisso: eu vou ser seu Deus, e o povo assume um compromisso: nós vamos ser seu povo. Vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. Usando a linguagem de casamento, que é a metáfora que Deus escolhe usar aqui em Oséias, era como se Deus dissesse: olha, a gente está casando, eu vou ser um bom marido, ou seja, eu vou cuidar de vocês, vou proteger vocês dos seus inimigos, vou amar vocês, mas vocês têm que ser uma boa esposa, vocês têm que ser fiel e submissa a mim. Então essa basicamente era a ideia daquilo ali. Só que o que é que a gente não pode esquecer? Que a aliança de Deus com o povo era uma aliança documentada no livro de Deuteronômio, e essa aliança era uma aliança condicional. As bênçãos da aliança estavam condicionadas à fidelidade e obediência do povo. Lá em Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, que é um texto, um capítulo que o povo gosta muito de recortar versículos, né? Então, olha o que é que diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí ele começa a dizer: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Amém, igreja? Olha que coisa, olha que bênção, né? Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e tal, e tal, e tal, e vai um monte de bênção. Meu filho, vai lá para as maldições, por favor, que eu gosto das maldições também. Só que aí o que é que acontece? Segue. Olha aqui: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir os teus deuses e prestar-lhes culto. Olha só, segue. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vamos lá? Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Amém, igreja? Não, o povo nunca, né? Então o pessoal gosta de... Não sei se você já viu, por exemplo, aqui no capítulo 28 é que tem aquela famosa parte: Deus lhes constituiu por cabeça e não por cauda. Quem gosta dessa parte, né? Então o pessoal gosta mais da parte das maldições. Mais um pouquinho de maldição, é legal, vamos lá. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Misericórdia, né? Mas esses eram os termos da aliança.
Bênção como fruto da obediência, maldição como fruto da desobediência. Só que aí, eis a grande questão. A história de Israel prosseguiu depois dessa aliança. Vocês acham que quantos dias eles precisaram para merecer essas maldições? Acho que 10 minutos. Por que Deus, ao invés das maldições, continuou enviando bênçãos? Pelo seu amor, sua misericórdia. Porque Ele é tardio em se irar, pela sua compaixão. Mas agora, naquele momento, por meio da profecia de Oséias, Deus está dizendo para eles: queridos, sinto muito, agora, Lohuama, eu vou retirar o meu amor protetor de vocês, e os inimigos vão subjugar vocês. Sinto muito, mas Loami, por um tempo, vocês não vão ser mais o meu povo, não desfrutarão mais das bênçãos da aliança. E, de fato, aquilo, alguns anos depois, aconteceu. Os assírios invadiram Israel, deportaram os israelitas para a Síria e trouxeram pessoas de outros povos para povoar a região. E transformaram Samaria numa miscelânea cultural tremenda. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos no tempo de Jesus. Tá? Então, queridos, o que a gente aprende com isso? A gente tem a certeza de que Deus nunca deixa de nos amar. Amém? Mas isso não quer dizer que em determinados momentos Ele não possa retirar algumas bênçãos da nossa vida para nos fazer refletir e reconhecer que não estamos respeitando o nosso marido. Para nos fazer pensar, é a sua correção, é a sua disciplina sobre nós. Ele tem feito isso com o seu povo no decorrer da história. O cativeiro assírio, o espalhar da nação de Israel, nada mais era do que isso. Hebreus capítulo 12, versos do 7 ao 13, vão mostrar que Deus faz isso com a sua igreja também. O povo, a igreja de Jesus, no tempo do Novo Testamento, sofrendo perseguição incrível do Império Romano. Aí olha a palavra de Deus para eles: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então, o que é que ele está dizendo para o povo? Gente, isso que vocês estão sofrendo é a disciplina de Deus. Recebam a disciplina e se aprumem. Essa, basicamente, é a ideia. Essa, basicamente, é a mensagem. Então, entenda, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Eu estou desesperado olhando para esse relógio. Então, entenda de uma vez por todas. Quando as coisas estão dando errado na sua vida, não significa que Deus não te ame. Não significa que Deus desistiu de você. Talvez você esteja passando por um momento de disciplina, para abandonar algumas práticas que têm desagradado a Ele. Sabe que conselho eu lhe dou nessa hora? Ao invés de reclamar com Deus, ao invés de se lamuriar, peça a Deus: Deus, me dá sabedoria, molda meu ser, me faz uma pessoa melhor. Deus não é sádico. Amém? Deus não tem prazer de ver você sofrer. Mas Ele tem prazer em ver você crescer. E se para crescer você tiver que sofrer, e parece que a gente é assim, só aprenda apanhando. Se para crescer você precisa sofrer, você vai. E vai mesmo. Tá? Então,
Saiba que Deus te ama do jeito que você é, mas Ele tem um projeto de fazer de você alguém melhor, e Ele não vai desistir do seu projeto, porque Ele não desiste de você. Amém? Então, queridos, Deus revela amor gracioso para o seu povo, escolhendo-o apesar de sua natureza, corrigindo-o por causa da sua infidelidade, e por último, restaurando-o sob o seu verdadeiro rei. Presta atenção, vou gastar mais 15 minutos e a gente encerra. Então eu queria pedir a você que esquecesse o relógio. Você já sabe que vai ter que aguentar mais uns 15 minutos. Então esquece o relógio e fica aqui para a gente aproveitar bem esse final, tá bom? Do verso 10 até o final, o texto vai dizer assim, acompanhe com bastante atenção. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chame a seus irmãos meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Queridos, Deus começa essa parte final aqui, relembrando palavras que ele disse a Abraão, lá em Gênesis 22, 17, você se lembra quando Deus disse a Abraão? Abraão, a tua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu, que não podem ser contadas. Por que Deus traz de novo isso aqui? Relembra a palavra que ele diz a Abraão nesse momento. Porque diante daquele anúncio, Deus dizendo, olha, vou retirar o meu amor de sobre vocês, meu amor pactual, vocês vão sofrer as maldições da aliança, vocês por um tempo serão tratados como não meu povo. O povo podia pensar assim, vixe, Deus quebrou sua promessa, Deus quebrou sua aliança, mas ele diz, não, eu não fiz isso. Eu estou aplicando as maldições da aliança para conduzir vocês ao arrependimento e trazer vocês de volta. Trazer vocês de volta. Eu continuo fiel ao que eu prometi a Abraão. Então, queridos, os israelitas, eles seriam espalhados. Mas mesmo espalhados, eles continuariam se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E um dia, Deus levantaria um rei. E em torno desse rei, tanto o reino do norte como o reino do sul, todo seria unido e o povo de Deus seria novamente um só povo, e desfrutaria de um tempo de bênção e prosperidade para sempre. Bênção e prosperidade por toda a eternidade, debaixo do seu rei. É isso que ele está falando, está prometendo aqui. Existe um debate entre os estudiosos, aliás, quase todo assunto na Bíblia dá debate entre os estudiosos, né? Sobre quando essa profecia se cumpre. Assim, alguns querem um cumprimento mais imediato, por exemplo, depois do cativeiro babilônico. Por quê? Você se lembra, no texto que a gente leu, no verso 7, ele diz que não ia tratar Judá como ele estava tratando Israel. Ele ia continuar com o seu amor sobre Judá. Ele não disse isso no verso 7? O que é que ele está dizendo? Que os assírios iam invadir o norte, mas não chegariam no sul. Mas Judá também teve sua hora de disciplina. 140 anos depois, os babilônicos fizeram isso. E tudo foi avisado pelos profetas do mesmo jeito também. Então, o que acontece? O povo todo de Deus se espalhou. E aí, o que alguns entendem? Quando termina o cativeiro babilônico, Zorobabel reedifica a cidade e o templo, aí eles entendem que naquele momento o povo se junta de novo, está se cumprindo a profecia de Oséias. Alguns querem encontrar cumprimento dessa profecia na restauração do Estado de Israel em 1948. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas se reuniram e decidiram que Israel seria reconhecido novamente como Estado e teria um território. Mas, queridos, eu estou convicto de que essa promessa vai para muito além de Israel como uma nação com um pedaço de terra. Eu tiro isso pela maneira que essa promessa é citada no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 9, versos do 24 ao 26. Romanos, capítulo 9, versos do 24 ao 26, Paulo vai citar essa profecia. E olha o que ele vai dizer. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também
dentre os gentios. Quem é esse povo que Deus chamou, tanto dentre os judeus quanto os gentios, que Paulo está falando? A igreja, o seu povo na nova aliança. Aí ele vai e diz assim, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, queridos, o lugar em que Israel volta a ser Israel é na igreja do Senhor Jesus, sob o reinado de Jesus Cristo. É na igreja que Israel encontra sua identidade. É Jesus que une o norte ao sul. Lembra quando João, lá no capítulo 4, mostra aquele encontro de Jesus com a samaritana? Aí a gente entende porque que João diz assim, e era necessário que ele passasse por Samaria. Ali, o norte e o sul estão se juntando de novo. Mas na frente, quando ele deixa para os seus discípulos, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Nesse povo, o norte e o sul se unem de novo. E uma vez que Jerusalém e Samaria estão novamente debaixo do governo de um único rei, do rei dos reis, o rei Jesus, a bênção de Abraão é levada para todas as nações, como era o projeto desde o começo. A profecia de Oséias se cumpre na nossa vida como igreja. E encontrará seu pleno cumprimento quando o Senhor Jesus voltar. Em outras palavras, Deus está trazendo de volta a sua esposa. E começou fazendo isso com você. Quando trouxe você das trevas, Ele levou para a luz. Então entenda, queridos, Deus é um marido que não desiste de você. Momentos de muito sofrimento podem vir sobre a sua vida, mas Ele está ali, moldando o seu caráter, lhe dando forças e te preparando. Quando você cai, Ele lhe levanta. E Ele já tem determinado o dia que o sofrimento passa, que a tempestade se acaba. Então, quando as lutas vierem, siga em frente. Porque a correção dói, mas ela não é para sempre. Ela não é para sempre. O cativeiro vem, mas a libertação vem. Você é expulso da terra, mas um dia Deus vai lhe buscar e lhe traz de volta para a terra. Encerrando, vou conseguir cumprir minha promessa, por incrível que pareça. Encerrando, voltando àquele rapaz que foi conversar comigo depois do culto. Teve uma hora que, na conversa, chorando, ele disse: pastor, eu dei tudo para aquela mulher. Eu dei minha vida para aquela mulher. Pastor, eu não vivo sem aquela mulher. Na hora que ele disse aquilo, eu disse: meu querido, talvez por isso Deus tenha lhe tirado essa mulher. Porque você deu na sua vida, para esta mulher, um lugar que só poderia ser dado para Ele. Para Deus. Queridos, geralmente quando a gente lê esses textos do Antigo Testamento, que fala de idolatria, tal, a gente tem aquela sensação: isso não é comigo. Eu não faço imagem de escultura. Eu não me prostro diante de ídolos. Eu não adoro o rato, o cachorro, a vaca, como os hindus fazem, né? Mas na verdade, queridos, a essência da idolatria vai para além disso. Pensa comigo. Como é que você, se a gente for resumir, super resumido, a natureza do seu relacionamento com Deus, a gente poderia fazer isso em 2 palavras com a letra D: devoção e dependência.
Devoção, sua adoração, seu serviço, sua paixão, seu amor, seu primeiro lugar. Dependência, é nele que você confia, é a ele que você pede quando você está precisando de ajuda, e quando você vence, você diz, foi ele quem deu. Veio dele. Então, em essência, adorar um Deus é ter devoção e dependência. Idolatria é quando você pega essa devoção e essa dependência, ou um ou outro, e dá a alguém ou a alguma coisa. Sua paixão, seu primeiro lugar, sua dependência, seu tempo maior, sua dedicação maior, seu amor maior. E aí, quando isso acontece, se estabelece o adultério espiritual. Nós temos o melhor marido do mundo, como eu já falei, mas não nos contentamos com ele. Quem é o seu amante? Quem é o seu amante? Seu salário no final do mês? Seus filhos? Sucesso profissional? Um título acadêmico? Seus amigos da escola? Seus amigos da faculdade? Um bem? Uma posse? Se qualquer coisa na sua vida for tão importante a ponto de Deus ficar em segundo lugar, isso é adultério espiritual, isso é idolatria. Se arrependa e dê mais atenção ao seu marido. Ninguém te ama como ele te ama, seu marido, o Senhor. Somente o seu marido, o Senhor, merece sua devoção plena. Somente o seu marido, o Senhor, merece sua paixão. Somente do seu marido, o Senhor, você deve depender. Somente o seu marido, o Senhor, pode ser indispensável para você. Vez por outra adulteramos. Mas que bom saber que Ele não desiste de nós. Mas Ele nos chama ao arrependimento. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, Pai. Pai, Israel se desviou e buscou outros deuses. Nós também temos feito isso vez por outra. Pai querido, eu quero te clamar em nome de Jesus, em primeiro lugar, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa as vezes que o Senhor ficou em segundo. Perdoa as vezes que nos seduzimos por outras coisas, por outras pessoas. Perdoa as vezes que fizemos qualquer coisa que não fosse em primeiro lugar para Ti. E Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo as esposas adúlteras que somos, o Senhor é um marido que não desiste de nós. Nos ensina, Pai, nos corrige quando preciso e nos perdoa. Faz nossos corações transbordarem de alegria, Senhor, na certeza de que esse amor é para sempre. Continua conosco no restante desse domingo. Continua conosco no restante dessa semana. Nos faz ruminar essa palavra, lembrar, ler de novo, para extrairmos o máximo que pudermos dela e termos nossa vida transformada. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Não deixe sem abraçar pelo menos 5 pessoas, dizendo: olha, boa semana para você, Deus abençoe você, derrame muita graça sobre a sua família.